Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Gabaritou. Aqui é a professora Natália e eu estou aqui para te ensinar português de maneira descomplicada. Por isso, eu decidi criar esse curso aqui, Gramática na Prática, onde eu vou explicar para vocês do zero tudo o que você precisa saber sobre gramática. Só que antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um like aqui no vídeo e também de ativar o sininho da notificação para você ser notificado em todas as aulas que eu postar. Então, vamos começar aqui a primeira aula desse nosso curso. Introdução à classe de palavras, tá? Então, vamos lá. Então, antes da gente dar início aqui ao primeiro assunto, que serão as classes de palavras, a gente precisa entender o seguinte: dentro da língua portuguesa, nós temos 4 tipos de estudo. E cada um desses estuda um conceito dentro da língua portuguesa. Primeiro, a gente tem fonologia. Vamos pensar aqui, o que significa fono? Fono, quando a gente fala fonoaudióloga. Fono lembra som. A fonoaudióloga, ela trabalha com a fala, com o som. Então, fonologia é estudo do som. Então, dentro da fonologia, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar representação do som pelas letras. A gente vai estudar a junção de letras para formar sílabas, por exemplo. Quando a gente é criança lá, que a gente vai estudar no prezinho. B com A, ba. B com E, bé. Então, é isso que estuda dentro da fonologia. Tipos de vogais, consoantes, dígrafos, encontros vocálicos. Então, tudo isso está dentro desse conceito aí, dessa parte aí da fonologia. Mas, em concurso, é muito difícil ser cobrado sílabas, dígrafos. Pode até ter dígrafo, dependendo da banca. Mas tudo isso que a gente vai aprender em fonologia é para a gente chegar num dos assuntos que mais cai em prova de concurso: a acentuação gráfica. Então, a gente vai focar bastante nesse assunto mais pra frente, tá? E aí, depois nós temos o quê? A morfologia. O que seria morfo? Seria forma. Então, a morfologia, ela estuda a formação, a forma das palavras, tá? E vai ser o primeiro assunto que a gente vai estudar aqui no decorrer do nosso curso. Então, como eu disse, a morfologia é o estudo de como a palavra é formada. Ela pode ser formada, por exemplo, por composição ou por derivação. Então, a gente vai estudar tudo isso dentro da morfologia. E a classificação das palavras, que nada mais é do que a classe de palavras, que é o que a gente vai começar a abordar aqui nessa aula, tá? E o que seria a sintaxe? Já dei spoiler aqui, não sei voltar. Voltei. A sintaxe, ela seria o quê? O estudo das orações, o estudo das frases, tá? Então, ela seria o quê? A gente vai pegar essas classes de palavras, vai unir essas classes de palavras e vai formar orações e frases. E aí a gente vai ter esse estudo. Vai ser onde vai entrar o quê? Concordância, verbal, nominal, regência, o estudo do crase, pontuação, colocação pronominal. Aí a gente vai entender os conceitos de sujeito, predicado, complemento nominal, adjunta de nominal. Tudo isso é dentro da sintaxe. E a atenção é o assunto mais cobrado em concurso público, tá? Mas, se é o assunto mais cobrado, por que a gente já não vai direto estudar a sintaxe? Porque a gente precisa ter os conceitos básicos, a gente precisa entender a morfologia para a gente conseguir entender a sintaxe. Então, a morfologia ela é um pré-requisito para a gente entender a sintaxe, tá? E, por fim, a gente tem a semântica, que é o estudo do sentido. Então, é onde a gente estuda o sentido da palavra dentro de um contexto. Então, dentro da semântica, a gente estuda interpretação de texto, a gente estuda denotação e conotação, que seria sentido próprio e sentido figurado, né? Então, a gente vai estudar o sentido aí das palavras todas, né? Ou das frases, ou das orações dentro de um contexto, tá? Então, vamos começar a estudar as classes de palavras. Dentro das classes de palavras, nós temos 10 classes. Decora aqui, 10 classes. E temos as classes variáveis e invariáveis. Então, o que seriam classes variáveis e o que seriam classes invariáveis? As variáveis são as que flexionam em número e gênero. O que seria número? Singular e plural. Então, eu tenho pessoa,
e eu tenho pessoas, singular e plural. E o que seria gênero? Feminino e masculino. Eu posso ter menino e menina. Então, essas classes de palavras variáveis flexionam. E as invariáveis não flexionam. Dentro das classes variáveis, o que a gente vai ter? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. O substantivo e o verbo são as classes mais importantes, tá? E as invariáveis são advérbio, proposição, conjunção e interjeição. Vamos fazer uma observação aqui que os adjetivos, artigos, pronomes e numerais, eles sempre estão ligados ao substantivo. Eles sempre se referem ao substantivo, sendo que, então, o substantivo ele funciona como o núcleo dessas palavras, tá? Então, assim, sempre que a gente tiver um artigo, por exemplo, ele vai estar se referindo ao substantivo, tá? Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai começar a entender cada um desses conceitos dentro das classes gramaticais. E a gente vai aprender na próxima aula substantivo e artigo. Então, acompanha aqui, não perde a próxima aula e não esquece de se inscrever no canal, tá? Tô de olho aí. A gente se vê na próxima. Até mais!